Olá, estamos aqui hoje com um convidado que na verdade não é um convidado, porque ele está conosco sempre aqui, desde o começo, desde o primeiro vídeo, por trás dos bastidores, Uhum. fazendo as edições dos vídeos, cuidando do audiovisual, que é o pastor Guilherme, apresento também que é o meu esposo. E hoje nós estamos aqui juntos para falar da unidade no corpo de Cristo. Quero começar falando, pedindo, né, para que você explique para a gente o que é isso. Eu sei que é uma coisa complexa de explicar em poucos minutos, 10, 15 minutos, mas assim, comece falando para a gente assim, o que é isso, unidade. Uhum. Bom, obrigado aí pelo convite. Eu estava trabalhando realmente nos bastidores, mas veio esse convite assim que eu não consegui negar, né? E o vídeo bem interessante, é um tema bem interessante a gente falar da unidade dos membros de Cristo, né? Do corpo de Cristo. O que é isso? Antes da gente falar da unidade dos membros do corpo, a gente precisa entender um pouco o que é unidade, né? Unidade é um conjunto de partes diferentes, de peças diferentes, que, quando conectadas, ela está trabalhando para um bem maior, um bem único, né? Então a gente pode pegar exemplos aí de máquinas, equipamentos que têm dezenas, centenas, milhares de peças conectadas, mas que cada um com a sua função, ela faz com que aquele equipamento possa funcionar plenamente. E quando a gente fala ali da unidade dos membros do corpo de Cristo, né? Se a gente for ler lá em 1 Coríntios, eu não vou ler toda a parte aqui, todos os versículos que falam disso, mas a gente pode até deixar aqui embaixo os textos direitinho, né? Que vai basicamente 1 Coríntios 12, que vai do 12 até o 27. Ele fala exatamente sobre essa unidade do corpo de Cristo. Pegando especificamente o versículo 12, ele fala: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então ele aqui basicamente está falando, né, da função do corpo e dos seus membros, e ele está deixando claro para a gente aqui que existe um corpo de Cristo, né, que tem N partes diferentes ali que precisam trabalhar para isso. E se a gente for pegar, até entender, isso aqui serve não só para a gente na vida espiritual, mas na vida familiar, profissional, a gente precisa entender aonde a gente se encaixa, aonde a gente faz parte. E aqui, quando a gente começa a olhar, né, a gente tem que entender que para você ter unidade, cada um precisa entender exatamente qual é a sua função, isso tem que ter clareza na sua função, para que ela possa desenvolver ali o seu papel da melhor forma possível. Tá? Se a gente for olhar o corpo humano ele é composto de inúmeros membros, né? E a gente tem a nossa alma. O corpo é a representação da nossa alma. Quem olha pra gente não consegue ver a nossa alma, mas ele consegue ver o quê? Ele consegue ver o nosso corpo. Então, através das nossas ações, através do nosso corpo, através do que esse conjunto de membros faz, ele vai dar uma característica ali relacionada ao corpo de Cristo. E da mesma maneira, como a gente não consegue enxergar a olhos nus o corpo de Cristo, a gente tem a representação da igreja, né? A igreja ela faz esse papel do corpo de Cristo aqui na Terra, né? Onde a gente tem diferentes membros diferentes trabalhando para quê? Para que aquela obra se desenvolva, cresça, através de quê? De uma unidade. E hoje em dia isso é um grande desafio que a gente tem nas igrejas, porque a gente vive um período muito individualista. Então, eu olho na internet, eu escolho o que eu quero ver, né? Muitas vezes, se você até está procurando um podcast ou uma própria pregação, você não está ali muito ligado no que o Espírito está dizendo para você que você tem que ver. Você está ligado assim, que assunto me interessa, né? E isso tem refletido muito na igreja hoje, porque o cristão, né? Não estou falando daqueles crentes, não estou falando daquelas pessoas que estão começando a sua vida com Deus, mas o cristão, ele precisa o quê? Ele precisa mergulhar, ele precisa entender qual é o papel dele dentro da igreja. E isso hoje existe uma dificuldade grande. Ele faz parte do corpo, mas ele não sabe exatamente qual é o papel dele ali dentro daquele corpo ali. E isso é uma coisa que a gente precisa fazer, primeira coisa, fazer parte desse corpo, e aí é uma igreja, a gente não tem como fugir disso.
uma pessoa sozinha não consegue fazer todas as partes do corpo de Cristo. E quando você está numa congregação, quando você está numa igreja, você passa a fazer parte desse corpo de Cristo. Então esse é o primeiro passo do cristão, é você fazer parte. Então você está querendo dizer que hoje com toda a tecnologia existe também uma, vamos dizer assim, uma onda da pessoa querer seguir sozinha e falar assim, olha, eu não preciso de igreja, eu vou ficar vendo meus vídeos em casa, vou Eu começar sou a aprender. autossuficiente. Eu sou Eu autossuficiente. sou autossuficiente. E não é isso que a Bíblia fala pra gente, né? A gente pode sim, né? A gente está aqui gravando esse vídeo, né? Eu acho que a gente tem que usar assim, essas ferramentas tecnológicas para poder atingir mais pessoas, né? Eu não vejo isso como uma coisa negativa, mas você tem que fazer parte desse corpo. E aí, quando você faz parte desse corpo, o segundo passo aqui é a gente entender, né, e não negar a nossa função dentro daquele corpo. Né? Eu preciso, ok, eu passei a ter uma função dentro daquele corpo e agora eu vou desempenhar na melhor maneira possível o que foi designado para mim. E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, o que vem na nossa cabeça? O egoísmo, a arrogância, o orgulho. Por quê? Porque a gente quer o quê? Eu quero estar no altar. Eu gostaria de estar cantando. E eu já vi, só para você entender, eu já vi testemunhos de pessoas, de igrejas, onde tinha uma irmãzinha lá que limpava a igreja. E ela não pregava, não cantava. E quando essa irmãzinha faleceu, o Espírito Santo falou com aquela igreja dizendo: olha, vocês perderam uma pedra fundamental aqui na igreja. Por quê? Porque ela intercedia por vocês aqui. Ela tinha um papel fundamental aqui. E nem aparecia. Então, não é por você estar num púlpito, não é porque você está cantando. Né? Às vezes, uma função que aparentemente é menos importante, ela é crucial para o desenvolvimento daquela igreja. E é fundamental, a gente precisa de todas as partes. Se a gente for olhar o nosso corpo, a gente não consegue viver, né, sem determinada parte do corpo funcionando perfeitamente. Então, isso é uma coisa que as pessoas hoje têm dificuldade de entender. Eu faço parte do corpo, mas eu não estou satisfeito com a função que eu estou desempenhando até agora. Então vem aquele ego assim, e você quer abandonar aquela função que foi dada para você tentar desenvolver alguma coisa que não é sua. Então a gente está falando, é a mesma coisa do ouvido querer ser a boca. É a mesma coisa da boca querer fazer o papel da mão. Não dá certo. Então a gente precisa entender primeiramente qual é o nosso papel dentro desse corpo aí e desempenhar ele da melhor maneira possível. No último vídeo, a gente conversou um pouco sobre o papel do amor que a gente tem a Deus, e por esse amor a Deus, isso nos leva a esse caminho mais genuíno, esse caminho mais de querer fazer a vontade dele, não a nossa vontade, né? Então vai por aí, mais ou menos, pelo que você está falando, né? Sim, sim, porque quando a gente já está mais mergulhado dentro do ministério, você percebe que você não está indo para a igreja para receber, você está indo para dar. Então, às vezes eu vejo a pessoa falar, o culto hoje foi muito bom, o culto hoje... Como assim o culto foi bom? O culto ele é para Deus, e por ele ser para Deus, o culto ele sempre vai ser bom. Depende das pessoas que estão fazendo a vontade dele e levando ali a palavra da forma com que tem que ser levada. Então as pessoas não podem olhar para si. A gente está muito acostumado a só querer receber, receber, receber. Não, eu estou ali para doar. E quando você desempenha o seu papel e o culto, né, ele tem uma integração, e a gente vê claramente quando o culto tem a participação do Espírito Santo, que você percebe tanto na abertura quanto nos hinos, né, quando alguém vai trazer uma palavra, vai contar um testemunho, até a palavra principal, você vê uma conexão dentro daquilo tudo que está acontecendo. Então por quê? Porque tem um maestro ali por trás organizando todo esse corpo, né, e usando cada peça da maneira que ele quer. Né? Tem alguém regendo ali, e quem está regendo ali é o Espírito Santo. Uma outra coisa que eu queria falar é que nenhum membro ele tem que ocupar todo o espaço, tá? Então, assim, quando a gente fala é só o cérebro que vai atuar no meu corpo, não. O cérebro tem uma função principal, é óbvio, mas não é só ele. Então a gente não pode querer, né, todo o holofote só para a gente apareça, para que a gente faça as coisas acontecerem da forma com que a gente
o nosso eu está dizendo, né? Então, Jesus, quando ele andou aqui na Terra, ele falava muito sobre isso, né? Ele não aparecia, ele queria que as obras do Pai aparecessem. Os discípulos, quando ele trazia uma mensagem, eles queriam que a palavra do Senhor aparecesse, não eles. Então, muitas vezes as pessoas vinham e tentavam idolatrá-los. E o que eles faziam? Não, não sou eu sou só um instrumento. Então, aqui, a gente tem que tomar cuidado com isso também, para não cair nessa questão de, opa, eu sou usado por Deus e eu sou um membro melhor nesse corpo. Tem uma outra coisa que a gente também pode falar, que é a questão da mutualidade no corpo de Cristo, né? O conjunto todo tem que funcionar de uma forma organizada. Se o corpo todo não estiver funcionando de uma forma organizada, a gente vai perceber uma desarmonia nesse andamento, tá? Então, é a mesma coisa do nosso corpo. Se você está bem fisicamente, você trabalha melhor, você se desempenha melhor. Agora, se você está passando ali com uma dor de cabeça, seu cérebro não está legal, você está com uma dor em alguma parte do seu corpo, e a gente pode ser até às vezes uma unha encravada, aquilo te incomoda de tal maneira que você não consegue desempenhar sua função plenamente. Então aqui, quando a gente fala de mutualidade no corpo de Cristo, é isso. O conjunto está trabalhando. E quando vê um membro precisando de ajuda, automaticamente todos aqueles outros membros eles vão caminhar para ajudar, né, aquela necessidade específica. Para quê? Para que a gente não, para que a gente supra aquela necessidade e que aquilo faça com que a igreja continue crescendo. A gente pode considerar isso, então, um tipo de maturidade na fé? Sim. É como se você tivesse maduro ali, entendendo que não sou eu aparecendo, não sou eu conduzindo. É o Espírito Santo, é Deus agindo através de você. Então isso tem tudo a ver com maturidade. E o último ponto que eu queria trazer, que é um assunto muito extenso, mas a gente não tem muito tempo, é a questão do corpo não pode se dividir. A gente, infelizmente, hoje vê em muitas igrejas a criação de grupos, né, de pessoas que criam sub-igrejas dentro da igreja. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande disso, porque o grande mandamento do Senhor foi amar o Senhor teu Deus de todo o coração, com todas as suas forças. E o segundo, ele falava sempre de amar o próximo como a si mesmo. Então, se você ama o seu próximo, você não pode fazer distinção de pessoas. Você tem que amar toda parte daquele corpo ali. Eu acho que isso é o maior desafio. Porque amar uma pessoa que te ama é fácil, Verdade. né? Amar uma pessoa que está sempre sorrindo para você, que é agradável para você, que faz te retribui alguma coisa, é fácil. Agora, aquela pessoa que te ignora, ou aquela pessoa que olha para você talvez com um olhar assim meio virado, é muito fácil a gente também querer retribuir na mesma moeda. E aqui isso é perigoso, porque essa divisão faz com que a orquestra também não atinja a sua atividade ali na plenitude. A gente não consegue entregar tudo que a gente tem que entregar para Deus se a gente tiver um corpo dividido dentro da igreja. E só para finalizar, um grande exemplo, né? A gente falava muito na Bíblia que o Senhor Jesus ele aprendeu a profissão de carpinteiro, que era do seu pai aqui na terra, de José. E se você for olhar o exemplo de um carpinteiro, quantas ferramentas um carpinteiro usa, né? O alicate, um serrote, um machado, um martelo, madeira, ele corta, ele faz. Então, assim, o carpinteiro, né, nesse exemplo como Cristo, ele é o executor do todo, e ele vai usar cada membro como ele quer, mas cada um na sua função, né? O Senhor, ele quer usar o martelo na função que o martelo tem, ele quer usar o serrote na função que o serrote tem. E a gente precisa de uma vez por todas entender isso, para que a gente possa fazer parte dessa unidade e também fazer com que essa unidade reflita a face de Cristo, né, para as pessoas que precisam ouvir essa palavra, para as pessoas que precisam receber. E divisão, acepção de pessoas é uma coisa que a gente não pode conceber dentro da igreja. Eu acho que no resumo aí de tudo que você falou, o que eu pego para mim é que não se trata de nós, se trata dele. Não se trata do eu, se trata de Deus. Quando a gente pega isso para nossa vida como uma essência verdadeira, eu acho que é o caminho, né? Para a gente tirar todo o nosso eu e colocar Deus em primeiro lugar.
né? Mesmo que a gente tenha que, certas vezes, nos anular em algumas coisas e nos fazer como de modo secundário, né? Nos ver de modo secundário, colocando ele a primazia, né? Não se trata de mim, se trata dele. Acho que isso que eu acho que a gente pode, né? né, ter como E a gente tem grandes exemplos na Bíblia de pessoas que foram fundamentais em determinados momentos do ministério do Senhor Jesus e que passaram no anonimato. Nem o nome deles tem na Bíblia, né? Se a gente pegar a mulher do fluxo de sangue, a gente conhece como a mulher do fluxo de sangue que demonstrou ali aquela coragem, né? Aquela fé. Quando o Senhor foi preparar a última ceia, ele mandou os discípulos irem até uma cidade que teria um homem lá que estaria preparando para eles um local para eles receberem ali o Senhor Jesus e compartilhar daquela ceia. Esse homem também ninguém sabe quem é. Mas assim, o Senhor ele usa quem ele quer, como ele quer, e na maioria das vezes a gente não vai aparecer. A gente precisa ter isso no nosso coração, porque se a gente ficar trabalhando para querer aparecer, o Senhor ele vai se ocultar. E é não é isso que a verdade. gente quer que aconteça. E a gente recebe a recompensa aqui, né? É. A gente já está sendo recompensado, né? Por isso que naquele dia, né, tem aquela parte da Bíblia que o Senhor vai falar assim: ah, em teu nome eu fiz obras, né? Eu expulsei demônios. E o Senhor vai falar assim: aparta-te de mim que eu não te conheço, né? Exatamente. Exatamente. Então é a gente fazer exatamente o que ele quer, né? Vamos nos colocar na nossa posição nessa orquestra de Cristo e desempenhar da melhor maneira a nossa função, que eu creio que dessa maneira a gente vai não ser mais feliz também, né? Mas também fazer com que a igreja apareça e que o corpo de Cristo efetivamente desempenhe a sua função com toda a plenitude. Muito bom essa conversa, muito Amém. feliz com esse encontro e eu gostaria de te encorajar a comentar, a compartilhar o vídeo. Se você acha que ele vai fazer diferença na vida de alguém, se ele vai falar o coração de alguém, compartilhe, te encorajo a compartilhar e eu te encorajo a também comentar sobre o assunto, sugerir assuntos novos para a gente trazer e abordar aqui nessas conversas. Que nós vamos olhar com muito carinho o seu comentário, porque esse momento aqui, esse encontro aqui é nosso, né? Não é meu, né, do pastor, é nosso. A gente fazer isso junto. E é nosso com Deus, né, na frente, nos conduzindo. Amém. Amém? E também, como é um assunto muito extenso, se tiver alguma dúvida, coloque. Se alguém quiser sugerir algum outro tema dentro desse assunto ou em algum outro assunto, a gente pode trazer depois e compartilhar com vocês. O nosso intuito é também ajudar cada um também nesse sentido de entender melhor as coisas de Deus e compartilhar. Eu acho que isso que é importante. Um grande abraço, muito obrigada por estar conosco. Deus abençoe. Obrigado. Fiquem na paz.